Amém, queridos. Graça e paz. Boa noite para todos. Deus é bom. Como sempre digo, outra que não presta. É até repetitivo e chato isso, né? Queridos, vou estar lendo um texto aqui de Lucas 9, 28 a 36. Eu havia prometido na última aula tratar desse assunto também, que é um tanto quanto polêmico, né? E usado por muitas seitas para provar aí a comunicação de mortos com vivos. A tese do espiritismo se baseia muito nessa referência que eu vou estar lendo agora, que seria a experiência sobrenatural do Monte da Transfiguração. Lá em Lucas 9, 28, se eu der alguns espirros aí, não se assustem, tá? Tô meio gripado. Diz assim o texto bíblico: E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E, tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Que texto maravilhoso, queridos. Maravilhoso. Fala aqui da aparição de Moisés e Elias. Dizem até que essa foi a maior conferência da história, né? Os personagens ali principais, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, e Jesus, que é o cumprimento da lei e dos profetas. Moisés havia morrido há pelo menos 1.500 anos, e Elias por volta de 500 a 600 anos antes de Jesus. Na verdade, Elias não morreu, né? A Bíblia diz que ele foi levado numa carruagem de fogo para o céu. Não experimentou a morte como a entendemos. E esse é o texto, esse é o relato. E esse relato ele é repetido também em Marcos 9 e em Lucas 17. É aquele texto típico como a parábola do semeador e em tantos outros que são repetidos nos 3 evangelhos. E eu utilizei aqui o evangelho de Lucas por ser o mais completo, ainda que os demais evangelhos eles complementam alguns detalhes a mais, como eu estarei falando. Os espíritas, queridos, eles gostam de utilizar esse texto que eu acabei de ler para provar a tese de que os mortos podem comunicar-se com os vivos. Dizem que, assim como Moisés e Elias apareceram a Jesus depois de mortos, né, no caso, Elias não morreu, assim também é possível, segundo eles, esse tipo de comunicação hoje em dia. Será que eles estão certos? Será que aquilo que aconteceu no Monte da Transfiguração foi uma sessão de invocação aos mortos? Será que Jesus foi um médium que invocou os espíritos de Elias e Moisés, assim como aquela médium de Endor, né, invocou o espírito de Samuel, que supostamente apareceu lá em 1 Samuel 28, texto que nós estudamos aí por pelo menos 3 semanas, né, está todas gravadas, graças a Deus, no canal da nossa igreja, a Igreja Bíblica Cristã em Maricá. Será, repito, que existe alguma comparação entre o que aconteceu com Saul
e a médium, e o relato de Jesus no monte orando com 3 dos seus apóstolos e a aparição de Moisés e Elias naquela ocasião? Vejamos, queridos, vejamos. Saul estava na contramão da vontade de Deus, como nós já falamos. Ele foi em busca de uma adivinha e necromante pelo simples fato de Deus não falar mais com ele. Esse era o contexto. A atitude de Saul foi de extrema rebeldia. É como se ele dissesse, nas entrelinhas, já que Deus não me responde, eu busco o diabo. Essa foi a atitude de Saul em buscar uma adivinha para consultar Samuel, que já havia morrido há no mínimo 2 anos. Tudo isso nós vimos fartamente nas últimas aulas. Agora, o que está em jogo no texto que ora estamos estudando, tanto Mateus 17, Lucas 9, o texto que estamos estudando não tem nada a ver com invocação a mortos. Jesus e os apóstolos não estavam em rebeldia contra Deus. Jesus subiu a esse monte, queridos, não para consultar Elias e Moisés, mas para orar ao Pai. E mais, o que aconteceu nesse monte da transfiguração tinha como propósito principal fortalecer a fé dos discípulos e não confundi-los, como sempre acontece em muitas sessões espíritas. Portanto, queridos, nós vamos analisar o caso com bastante cuidado. Antes, porém, é importante aí estudar todo o contexto. Na verdade, nós não vamos nem entrar ainda na questão de Moisés e Elias. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, o assunto é por demais longo. Talvez vamos precisar aí de mais 2 semanas para abordar em detalhes o assunto, para não passar batido em alguns detalhes desse texto. Então, vamos estudar esse texto e vamos estar concluindo nas próximas 2 semanas, se assim for da vontade do Senhor. Vejamos então o texto. Jesus sobe a um monte para orar, não é isso? E ele leva aí, que você acabou de ler comigo, leva consigo Pedro, Tiago e João. Os 3, segundo alguns, os 3 mais íntimos de Jesus. Será, queridos, por que Jesus levou esses 3 e não levou os demais, os outros 9? Será que Pedro, Tiago e João eram os mais espirituais, os mais preparados para ter aquela experiência? Será que eles eram os mais achegados a Jesus? Alguns acham que sim. Muitos entendem que Pedro, Tiago e João faziam parte do grupinho seleto de Jesus, daquela turminha de Jesus. Eu penso que não, e já comentei isso algumas vezes. Pedro, Tiago e João, na minha opinião, longe de serem os mais santos e preparados, eu acho que eles eram os mais problemáticos. Pedro, ele era um tagarela, ele era o falador mor, andava armado, quase matou um soldado, negou a Jesus 3 vezes. Conhecemos a história dele, o antes e o depois. Tiago e João eram chamados de os filhos de trovão. E para os irmãos terem uma ideia, eles pediram a Jesus para mandar fogo do céu e destruir todos os samaritanos, só porque os samaritanos não haviam recebido eles, que haviam desprezado eles. Não quero vocês aqui não. E Pedro e Tiago e João pediram: Senhor, manda descer fogo do céu, mata todo mundo. Esse era o trio parada dura, pessoas difíceis, mas que foram transformadas por Jesus. Nós conhecemos o antes e o depois, tanto de Pedro, Tiago e também João, que antes havia pedido para mandar fogo e destruir os samaritanos. Depois ele ficou conhecido como discípulo do amor, um homem que amava. E no final da vida, segundo os historiadores, a pregação dele se resumia em uma frase: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então esse era o trio parada dura. Jesus sobe ao monte para orar e leva consigo esses 3 apóstolos. E enquanto orava, diz o texto que 3 coisas interessantíssimas aconteceram. Primeiro, Mateus 17, versículo 1, o texto paralelo ao que lemos, diz que Jesus transfigurou-se. Olha que expressão. Transfigurou-se diante deles. Deles quem? Pedro, Tiago
e João. E a palavra traduzida aí por transfigurar, nesse relato, dá a origem ao nosso termo muito conhecido, que é a metamorfose, que significa uma mudança exterior como resultado de uma transformação interior. Por exemplo, quando uma borboleta, quando uma lagarta constrói aí um casulo e depois sai de dentro dela na forma de uma borboleta, deu-se aí um processo chamado de metamorfose. Porém, a glória de nosso Senhor Jesus não refletiu algo exterior, mas sim irradiou algo interior, de dentro para fora. Ou seja, houve uma mudança exterior que veio de dentro de Jesus e fez com que sua glória essencial resplandecesse, como diz lá em Hebreus 1, versículo 3. Texto esse que eu já preguei em nossa igreja de Maricá, cujo título é Jesus, o resplendor da glória de Deus. Então houve uma mudança, uma transfiguração, e nessa transfiguração, ainda em Mateus 17, diz que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol. Interessante. E ao descrever algo assim intensamente brilhante, geralmente os escritores bíblicos, eles costumam usar ou recorrer à metáfora do sol. Por exemplo, queridos, quando um eclipse solar total ele está para acontecer, é comum, né, os meios de comunicação alertar a todos para tomarem cuidado, pois conforme a lua passa na frente, né, do sol, a sua luz ofuscante, forte, ela volta a brilhar de repente. E se a pessoa continuar olhando, ela pode ter problemas nos olhos. Então, a fim de estudar o sol, né, os astrônomos, eles precisam observá-lo através de quê? De lentes que filtram os raios. E esse foi o tipo de brilho intenso que do nada começou a emanar de Jesus, ali naquele monte. Seu semblante tornou-se refulgente. O mesmo se deu, eu não sei se os amados lembram, quando Saulo estava a caminho de Damasco para perseguir crentes. Ele já tinha toda a documentação, já a autorização dos sacerdotes para prender e levar todos os crentes acorrentados até Jerusalém. Essa era a missão de Paulo, ir a Damasco para prender os crentes. Ele era um perseguidor dos crentes. Diz a Bíblia, porém, que em Atos 9:3, parte B, que quando ele estava a caminho dessa perseguição, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Queridos, a intensidade dessa luz fez com que ele caísse e ficasse cego. E ele ficou cego, literalmente. Depois foi curado. Portanto, foi o resplendor do Jesus glorificado que apareceu a Paulo no caminho de Damasco. E foi essa glória que os 3 discípulos testemunharam aqui no monte que ora estamos estudando. Monte esse que ninguém sabe exatamente onde fica ou ficava. Calcula-se, supunha-se que era o Monte Hermon. Um outro detalhe, enquanto Moisés também, já pulando aí de assunto, de personagem, enquanto ele conversava com Deus lá no Monte Sinai, ele pediu ao Senhor uma bênção em comum. Eu creio que vocês já devem ter lido essa história, lá em Êxodo 33:18. Ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Então ele queria ver Deus. Ele queria ver a glória de Deus. E o Senhor respondeu que nenhum homem poderia olhar para o seu rosto e sobreviver. Porém, acrescentou algo interessante nos versículos 21 a 23, aí de Êxodo 33. Disse assim, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre... Estão ouvindo? Estão. Continuando aqui a leitura. Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, uma rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E conforme prometido, Deus deu a Moisés um vislumbre de suas costas, lá em Êxodo 34, versículo 6 a 7. E ao contemplar a visão
diz a Bíblia, Moisés ele foi transfigurado, por assim dizer. E quando ele desceu do monte, queridos, o povo ficou até com medo dele, aterrorizado, pois seu rosto, diz a Bíblia, resplandecia, embora ele mesmo não soubesse desse brilho. Ele não viu o brilho, mas o povo via. Portanto, o brilho do rosto de Moisés era um mero reflexo da glória que ele viu na presença de Deus. A face de Moisés não era fonte de luz, mas apenas o reflexo da luz de Deus. E aqui no Monte da Transfiguração, os discípulos também testemunharam a glória real de Deus. Não uma glória refletida, não. A fonte da luz que os discípulos viram, queridos, veio de dentro do próprio Jesus. A glória inerente de Jesus estava explodindo ali diante dos olhos de Pedro, Tiago e João. É desse evento, que ficou muito marcado na vida dos apóstolos, que o próprio João tem em mente quando ele diz lá e escreve o seu evangelho, João 1,14. Ele diz assim, ó, nós vimos a sua glória, se referindo a Jesus. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João viu a glória. João viu o Cristo glorificado. João viu, teve um vislumbre da divindade do Senhor Jesus. João estava lá, queridos, e agora ele relata aí a sua experiência com áudio ligado. Alô, tem alguém com áudio ligado. Tem como ver aí e desligar? Tem uma televisão aí com áudio. Amém. Então, queridos, João fala desse evento. Né? Nós vimos a sua glória. Ele viu. Da mesma forma, o autor de Hebreus, ele chama Jesus de o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Sendo assim, queridos, Jesus não apenas reflete o brilho da glória de Deus. Ele é o próprio brilho da glória de Deus. Essa palavra resplendor ou luz radiante em Hebreus 1:3 significa brilho intenso. Ou seja, Jesus é a radiação da glória de Deus, assim como o sol ou assim como o raio é a luz do sol. Ou melhor, queridos, Jesus é a própria glória de Deus. E da mesma forma como não se pode separar os raios do sol, também é impossível separar a glória de Jesus da natureza de Deus. Em João 8,12, Jesus disse claramente, eu sou a luz do mundo. Querido, Jesus é a luz verdadeira e nele não há trevas. O brilho de Jesus é uma extensão da glória do Pai. Jesus irradia a luz da glória do Pai. E se nós somos servos de Cristo, somos filhos da luz. Portanto, precisamos deixar a nossa luz brilhar. Lá em Mateus 5, 14 a 16, o próprio Senhor Jesus disse e diz para mim e para você, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Portanto, o que os discípulos testemunharam no monte foi a glória de Deus. Então, queridos, Jesus passou por uma transformação, uma metamorfose, e de repente, a glória que estava escondida e velada, com ali o manto da sua humanidade, irrompeu, revelando a plena divindade de Jesus aos discípulos que estavam ali assistindo tudo. Sendo assim, este episódio apresentou uma revelação da natureza de Jesus, que é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O mesmo acontece comigo e com você. Não precisamos esperar, queridos, pelo céu para participar
dessa glória da transfiguração. Quando nós nos entregamos a Deus, Ele transfigura, ou melhor dizendo, transforma a nossa mente. Lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, é muito lindo o que o apóstolo Paulo escreve. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, não entre nos moldes desse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, queridos, ao nos sujeitarmos ao Espírito Santo, ele nos transforma, ele nos transfigura de glória em glória. Quanto mais perto de Deus estamos, mais transformados somos. 2 Coríntios 3, versículo 13 a 18, diz assim: e não somos como Moisés, diz o apóstolo Paulo, que colocava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se retirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Então, queridos, é muito interessante esse texto, muito interessante. E, mais um detalhe, ao examinarmos a palavra de Deus, nós vemos que o Filho de Deus, e consequentemente, nós somos transformados pelo Espírito de Deus. Vamos em frente. Encontramos no Apocalipse também um vislumbre do Jesus glorificado. Quase lá no fim do livro, João descreve a Nova Jerusalém. E uma característica muito interessante mencionada ali no capítulo 21, versículo 23, é que a cidade ela não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, amados, a cidade celestial não vai precisar de sol, não vai precisar de lua, porque haverá uma luz maior, a glória de Deus, vista no Cordeiro. Mais um detalhe, e já estou concluindo. Mateus 17, 2 diz que as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E Marcos, ele amplia essa descrição e diz que as suas vestes tornaram-se resplandecentes e, sobremodo, brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Branco mais que a neve, mais branco do que o branco, por assim dizer. Então, conforme a glória de Jesus irradiava da sua pessoa, a sua própria roupa, as suas vestes brilhavam também com total brancura. Não havia, queridos, qualquer vestígio de cinza, sombra ou trevas, apenas ali um branco puro e imaculado. Os olhos dos discípulos nunca, diz o texto, haviam contemplado algo tão branco em sua vida. E o branco, vestes, fala de pureza, fala de santidade. É claro que Jesus, mesmo que não tivesse as roupas ali fisicamente, literalmente brancas, ele era impecável. Em tudo foi tentado e nunca pecou. Mas branco também fala de santidade para nossas vidas. Nós muitas vezes somos tentados em tão pouco e pecamos, infelizmente. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que o Senhor venha nos segurar pelas suas poderosas mãos, nos colocar de pé, nos levantar, nos restaurar e se revelar para nós de maneira cada vez mais gloriosa, para que sejamos um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para ganhar almas, para evangelizar, para dar uma palavra de conselho a um amigo do trabalho, para que sejamos luz nesse mundo, luz e sal para a glória de Deus. Amém, queridos? Semana que vem nós entraremos em outros detalhes desse texto
maravilhoso. O texto não parou aonde eu terminei hoje, nas roupas, porque logo em seguida o texto vai dizer que estavam falando com ele quem? Com Jesus, 2 homens que eram Moisés e Elias. E agora? O que Moisés e Elias estavam fazendo ali se eles já tinham vivido anos atrás? E nós vamos tentar responder de maneira bem moderada e equilibrada para a glória de Deus na próxima semana, tá, queridos? Que Deus abençoe a cada um, renove as forças de cada um, abençoe o descanso, a janta, aqueles que ainda não jantaram, e que amanhã, se for da vontade do Senhor, e possamos estar mais uma vez de pé para mais um dia de bênção, de luta sim, mas com a vitória garantida, porque maior é aquele que está conosco. Oremos. Santo Deus, em nome do teu Filho Jesus, te louvamos, Senhor, por esse texto tão glorioso, que fala tanto da glória do teu Filho, fala tanto, Senhor, daquilo que o teu Filho é agora, mas que no período do Novo Testamento ainda não havia se revelado de como se revelou no Monte da Transfiguração, revelando ali a sua glória, a sua divindade, o seu poder, a sua majestade. Ah, Senhor, queremos estar contigo por toda a eternidade e contemplar essa glória até, Senhor, eu não vou dizer até o final da vida, mas até a eternidade futura, Senhor. Que o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo mal e abrir os nossos olhos, nossos entendimentos, para que possamos contemplar mais e mais, Senhor, a Tua glória. Que possamos buscar mais e mais a Tua presença, Senhor, e glorificar sempre a Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de estar estudando um pouquinho da Tua palavra, Senhor, dentro das nossas limitações. Fica conosco, renova nossas forças, abençoa a nossa noite, guarda-nos, é o que te peço em